Então eu gostaria de convidá-los a abrirmos um texto bíblico em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. E vamos pensar na teologia das aplicações a partir desse texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que tu tens nos dado de refletirmos sobre todos esses temas desde ontem. Privilégio para nós podermos aprender a nos defender dos modismos do nosso tempo e também aprendermos a fidelidade ao texto sagrado, aquilo que o Senhor entregou à igreja. Que como pregadores não nos afastemos disso, não nos afastemos do temor ao Senhor ao lidarmos com o texto sagrado. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, abra o nosso entendimento, que o Senhor nos afaste, por obra do Teu Espírito, do orgulho humano, pecaminoso, que o Senhor nos prepare para servirmos melhor a Tua igreja, com sermões bíblicos, com sermões fiéis, e que estes sejam usados pelo Senhor para abençoar a igreja, para edificá-la, para fortalecê-la, para corrigi-la, para educá-la. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de começar, eu quero fazer 3 indicações que eu creio serem importantes para esse tema. A primeira indicação é basicamente o livro que eu vou trabalhar nessa palestra, que é A Arte de Profetizar, de William Perkins. Esse livro é um clássico da literatura homilética puritana. É um livrinho bem pequenininho, que traz princípios hermenêuticos e também princípios importantes a respeito de aplicação no sermão. Como o reverendo Sivaldo falou na sua palestra, sem aplicação não existe sermão. Você pode ter dado uma boa aula, mas você não pregou se você não aplicar. Mas as aplicações também são uma grande fonte de heresia ao falarmos da pregação expositiva. Se você interpreta errado, você chega na interpretação errada do texto, né? Se você não compreende o texto no que ele está dizendo verdadeiramente, você chegará a uma aplicação absurda e muitas vezes danosa e herética para a igreja. Então esse livro é importante para entendermos isso. Um outro livro mais recente, um livro mais moderno, é o de Dan Doriani, A Verdade na Prática. Esse livro também é importante sobre esse assunto, um livro que também trata de hermenêutica e de aplicação, da teologia e da prática da aplicação. E um terceiro livro é um livro mais recente, publicado agora esse mês, ainda está quente aqui, saindo da gráfica na minha mão, que é Catecismo do Pregador, de Lewis Allen, publicado pela editora Pronobis, né? Esse é um livro muito interessante no formato de catecismo comentado a respeito do ofício do pregador, né? Do trabalho do pregador. Então quero indicar para vocês esses 3 textos que vão ajudar muito a refletir sobre o que nós vamos tratar hoje aqui. Quando falamos a respeito de aplicação, a aplicação deve reverberar naturalmente o que o texto diz. Não há possibilidade de aplicação operar de outra forma de modo fiel. Muitas vezes nós observamos alguns pregadores fazendo algumas aplicações que são emocionantes, mas elas não têm nada a ver com o texto. Absolutamente nada a ver com o texto. Eu já vi um pregador pregando em Romanos 9, falando sobre os vasos de ira, os vasos de misericórdia, e ele fazia uma aplicação sobre o sofrimento da igreja e o consolo do Senhor. Eu fiquei me sentindo uma criatura muito burra naquela ocasião, né? Porque eu não estou conseguindo ver isso no texto.
né? Então, como o pastor Aurivan disse ontem, eu disse também, isso não tá eu não vi no texto porque não está no texto. Não está aqui, né? Esse é o único motivo que eu não estou vendo aqui no texto. Então, a aplicação não pode ser fruto de uma grande ideia do pregador. Ela deve ser uma consequência do texto sagrado. Nós vamos observar alguns textos e vamos fazer alguns estudos de casos práticos a respeito do trabalho de um pregador com a aplicação ou as aplicações. Alguns pregadores usam ou distribuem as aplicações de modo muito diverso. Alguns teóricos vão dizer que a própria exposição do texto é aplicativa, que você não precisa se preocupar em dar um clique de aplicação para que os ouvintes consigam entender. Há alguns anos tive uma aula com o Dr. Joseph Piper e ele dizia o seguinte: muitos crentes passam todo o sermão desligados, esperando somente a frase, agora vamos para a aplicação. Então ali eles estalam e dizem, agora é a parte que interessa no sermão. Então o Dr. Piper dizia o seguinte, aconselhando os jovens pregadores: distribua as aplicações por todo o sermão. Todo o sermão. É claro que essa é uma questão metodológica que vai variar de pregador para pregador. Há aqueles que fazem a exposição de todo o texto e, ao final, eles vão para as aplicações, usando literalmente esse termo, aplicações, né? Ou como Calvino, o que é que aprendemos com esse texto? Qual é a lição que esse texto nos traz? Então, ali, as coisas práticas começam a ser ditas. Então, a depender de como cada pregador trabalha, o que importa é que haja aplicação do texto, mas a aplicação vai fluir do próprio texto. John Frame escreveu um livro chamado A Doutrina da Palavra de Deus. Ele é um importante teólogo sistemático e a posição dele é contrária ao uso metodológico da aplicação no sermão. Ele crê que isso já acontece na exposição. Mas observe, quando eu leio um texto, vamos pegar um texto aqui de Tito. Você está em 2 Timóteo, mas você vai comigo para Tito, por favor. Veja comigo o capítulo 2. Versículo de número 1. Tito 2, versículo de número 1. Congelou aqui. Vamos lá, veja o que o texto diz. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Por que Paulo disse isso? Qual seria a aplicação imediata deste versículo? O que é que vocês acham? Primeiro, no capítulo 1, Paulo está falando dos presbíteros e da importância dos presbíteros para a liderança da igreja. Do versículo 5 em diante, ele vai falar sobre as qualificações desses ministros de Deus, certo? A partir do versículo 10 do capítulo 1, ele vai falar sobre os falsos mestres. E nisso ele vai falar das características dos falsos mestres. Então, no versículo 16 do capítulo 1, Paulo vai dizer: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esse é o contexto anterior do versículo 1 do capítulo 2. Então Paulo continua: tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Perceba que há um contraste entre o versículo 1 e o versículo 16, mas há um complemento ao versículo 1, do versículo 2 ao versículo de número 10. Então, em contraste ao verso 16, nós temos um ensino de Paulo aqui, que o ministro não deve professar conhecer a Deus apenas e negá-lo por suas obras, certo? O ministro deve falar o que convém à sã doutrina e a sua vida está relacionada ao seu ensino, está apegada ao seu ensino. O ministro deve ser cativo do ensino que sai de sua boca. Mas a partir do verso 2 nós lemos:
Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em todo o seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Ok, nós paramos aqui no verso de número 6. Aí chegamos num ponto que o pastor Sivaldo falou anteriormente, que quando Paulo interrompe o que ele está dizendo e ele entra em outra coisa. Então, no verso 6, ele volta a falar do ministro, da pessoa do ministro. E o verso 6 complementa o verso 1. Você não pode ler o verso 1 sem o verso 6. O verso 6 vai dizer o verso 7. O verso 7 vai dizer o seguinte: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Quais são as boas obras? Ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Perceba que o verso 7 e o verso 8 também são um contraste ao verso 16 do capítulo 1. Paulo está dizendo a Tito que ele deve fazer o contrário do que fazem os falsos mestres, que ele não deve professar apenas conhecer a Deus. Ele deve viver em função do Evangelho. Vivendo em função do Evangelho, nessa harmonia de teologia com vida, o pastor instrui homens idosos, mulheres idosas, mulheres jovens, homens jovens. Instrui homens idosos a instruírem homens jovens, instrui mulheres idosas a instruírem mulheres jovens. Isso tudo está relacionado à fala o que convém à sã doutrina. Certo? Então, qual é a aplicação que fazemos aqui para o versículo 1? Alguém pode fazer a seguinte aplicação: o ministro não pode falar heresia. Ele tem que estudar muito o texto. Então, ele não pode subir no púlpito e falar o que ele pensa. Está errado essa. Vocês acham que está errada essa aplicação? A frase está errada, mas é isso que o texto está dizendo? Não. O texto não está dizendo isso. Há um perigo quando nós pegamos um texto, um versículo, e queremos desenvolver uma aplicação com base no mesmo assunto. Isso acontece muito. Então, se o texto fala de um assunto, eu desenvolvo uma aplicação relacionada a este assunto. Isso acontece, mas muitas vezes não está conectado ao texto. Não tem a ver com o texto. Fala o que convém à sã doutrina para Paulo aqui, é a instrução de Tito às idosas, aos mais velhos, aos mais jovens, e a harmonia do que ele ensina com o que ele vive como ministro. Essa é a aplicação imediata do texto. Agora vamos para outro texto, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler o verso 6 até o versículo de número 10. Texto muito conhecido de todos nós. Veja só. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Está falando de quem? Cristo, né? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante à semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, que tipo de aplicação nós poderíamos fazer nesse texto? Numa perspectiva sistemática, quando o leitor ou o pregador olha para o texto de modo sistemático, ele vai dizer: isso aqui é uma pérola sobre a doutrina da humilhação do Redentor. Então, eu preciso fazer aplicações cristológicas.
de que esse texto está tratando sobre a humilhação de Cristo e a sua exaltação, a sua glorificação. Mas em que lugar no texto do capítulo 2 essa parte está posicionada? Por que Paulo menciona a humilhação e a exaltação de Cristo? Exatamente aqui. Qual era o problema da igreja de Filipos? A igreja de Filipos tinha um problema muito grande de orgulho, irmãos, de soberba. Esta igreja enfrentava uma grande dificuldade ali. Então, no começo do capítulo 2, nós lemos o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, qual é a aplicação que eu posso fazer do verso 5 ao verso 10? Será que seria mais ou menos assim? Assim como Cristo foi humilhado e foi exaltado, você será. Porque Jesus foi humilhado e ele foi exaltado. Deus vai exaltar você diante de todas as tribulações que você encontra na sua vida. O crente atribulado chora na hora que escuta um negócio desse. É bonito, mas nem tudo que é bonito é bíblico. Pode ser bonito e não ser bíblico, não é? É um gato com lebre. Sabe o que é gato com lebre, né? Nem tudo que é bonito é bíblico. Alguém pode dizer, ou limitar a aplicação simplesmente aqui, a obra redentora de Cristo da humilhação. Estaria errado frisar, em termos teológicos, a obra de humilhação de Jesus nesse texto? Em termos teológicos, não está errado. Mas em termos expositivos, eu estou desconectando isso do restante do texto. Então, o texto só faz sentido se eu ligo a humilhação de Cristo à soberba dos filipenses. Paulo está falando da humilhação de Cristo, porque Paulo está tratando da humildade de Cristo na sua encarnação, em contraste com a soberba dos filipenses. Então, o pregador, quando vai trabalhar as aplicações, ele precisa conhecer o texto. Precisa conhecer a dinâmica do texto, a teologia do texto. Então, o que muitos pregadores iniciantes, inexperientes, muitas vezes fazem? Eles vão estudando o livro à medida que vão expondo o livro na igreja. Esse é um problema, porque ele não conhece o texto. Vai chegar numa altura que ele vai dizer, ele vai olhar para trás e vai dizer, falei muita besteira. Falei muita besteira. Porque o que foi que eu fiz? Não é? O que foi que eu fiz? Então, um outro texto que muitas vezes o povo pega, vós sois o sal da terra. Então, aplicação imediata. Irmãos, a Bíblia nos ensina aqui que nós devemos evangelizar. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A Bíblia está dizendo aqui que temos que evangelizar. Qual é a ligação aí que você faz de sal com evangelização? Me diga aí. Qual é a conexão do sal? Aí vamos lá, para as análises teológicas. É porque o sal salga. E varão, salga. É porque naquela época não tinha geladeira. Aí você botava o sal, né, na carne para conservar a carne. Certo? E cadê a evangelização? Esse texto realmente está falando de evangelização? Está falando de quê? Qual é o contexto dele? Está falando de caráter cristão. De caráter cristão. Então, quando você desconecta o texto do seu sentido, no texto em que ele está inserido, no texto maior, você vai chegar a várias conclusões aplicativas absurdas, ridículas ou até bonitas, mas não bíblicas, não fiéis ao texto. Mas vamos caminhar um pouquinho aqui com Perkins. Veja o que ele vai dizer sobre o que é aplicação. A aplicação é a habilidade pela qual a doutrina que foi adequadamente deduzida da Escritura é manuseada de forma adequada às circunstâncias do lugar e da época e do povo da congregação. Veja que essa fala é importante. Veja que a aplicação é deduzida da própria Escritura, mas ela não desconsidera o lugar, o povo e a época.
ela não pode somente considerar o povo, o lugar e a época sem a Escritura. Ela precisa fazer isso por meio da Escritura. Eu preciso ler e interpretar a Escritura, e eu preciso, como nós já vimos, ler e interpretar o meu tempo, a minha cultura, a minha época, o meu povo, onde eu estou inserido. Né? Então, se você prega para um povo que não está acostumado, por exemplo, com a pregação expositiva, talvez no início você tenha alguns tipos de problemas, né? Quando você chegar em algumas aplicações do texto. Porque aquela pessoa pode pensar que você está falando da vida dela, né? Que alguém disse a você alguma coisa. Alguém já me perguntaram isso, quem foi que ele contou? Já aconteceu isso contigo já? Quem foi que ele contou? Vejo que és profeta, né? Vejo que és profeta. Você chega a... Eu me lembro de uma ocasião que eu estava pregando em Gênesis, e eu cheguei na parte da morte de Sara. E uma das aplicações foi sobre como Abraão teve que lidar com o luto da sua esposa, e tudo que aconteceu ali, né? Veja, o foco do texto não é a morte de Sara, nem o luto de Abraão. O foco do texto é que Abraão, na compra da terra, ele toma posse da terra da promessa. Há um foco diferente do que nós observamos ali, embora haja luto. Mas ali é uma questão interessante. No meio de toda aquela agonia de Abraão de perder a sua esposa, Deus cumpriu a sua promessa, que era algo relacionado a atos salvadores de Deus, a terra. A terra. E eu fui falando sobre o texto, falando sobre a viuvez de Abraão e tudo mais. Na igreja, nessa época, tinham 4 viúvas, perderam o marido na mesma época. Na mesma época. A Bíblia diz naquela parte que Abraão lamentou e chorou a morte de Sara e foi resolver o funeral. Ele lamenta, ele chora e vai resolver o funeral. Então ele continuou a vida, né? Ele continuou a vida. No final do sermão, as 4 viúvas levantaram do templo e saíram ao mesmo tempo. E eu vi. O engraçado da história é que eu ia pregar esse sermão de manhã. Aconteceu alguma coisa e eu estava preocupado com as viúvas. E o sermão? Eu disse, Senhor, não me deixe ser infiel, mas permita que eu seja pastoral nas minhas palavras, nas minhas aplicações. E eu ia pregar de manhã e não preguei, aconteceu alguma coisa que eu não me recordo, e elas não foram de manhã, né? E eu disse, elas não vieram de manhã, elas não vêm à noite. Era um grupo de irmãs, geralmente iam de manhã, não iam à noite. De noite elas estavam. E ouviram o sermão. Se eu não fosse crente, se eu não fosse reformado, eu dizia, eu estou azarado demais, porque essas irmãs vieram bem no dia que eu ia falar isso. Elas foram embora e quando eu cheguei em casa, elas me mandaram mensagem, todas 4 me mandaram mensagem, falando de como a mensagem bíblica de consolação estava no fato da apropriação da terra, não do luto. A mensagem de consolação para o coração delas foi que Deus cumpriu sua promessa no seu plano redentor, seu plano muito maior do que a vida particular de Abraão. Às vezes nós vamos pregar na narrativa, a gente fica buscando particularidades. O camarada vai pregar nas narrativas de José, aí vai ver que José omitiu sua identidade aos irmãos, o camarada entra em crise. Mas José não era o herói? Como é que ele não diz a verdade? Como é que ele manda colocar o copo lá no saco do rapaz? Como é que ele faz um negócio desse? Como é que ele acusa os irmãos de terem roubado? Aí você vai se pegando a detalhes morais da narrativa e você esquece o que é que Deus está comunicando ali, na história de José. O que é que Deus está comunicando na história de José? Que a providência está guiando o seu povo, está preservando o seu povo. A história de José é anteposta ao grande êxodo, que é o grande ato de salvação no Antigo Testamento. Quando Deus tira o seu povo do Egito. Então Deus preserva o seu povo. No êxodo, Deus preserva o seu povo novamente, arrancando o seu povo do Egito. Então, corremos o risco de observarmos algumas particularidades e não observarmos de fato o que o texto está dizendo. Na parábola do juiz Inico, por exemplo, nós temos uma perseverança ali de uma personagem para que o juiz atenda a sua petição. Vocês lembram desse texto? Vocês se lembram que
Há uma perseverança ali por parte da personagem. Vocês se lembram que o juiz não julga favoravelmente inicialmente a causa da personagem? Sim. Quem é o juiz? Vocês sabem quem é o juiz? É Deus, né? Não é Deus, não? É não? Quem é quem? Quem é que atende a oração de um crente? Deus. Aquela mulher está pedindo para ser socorrida. É uma parábola. E ela está pedindo a um juiz iníquo. O juiz iníquo representa quem? O que a parábola ilustra? Não é uma realidade espiritual? Será que não existe um contraste ali entre o juiz iníquo e o Deus Santo? Mas Deus é iníquo? Não. Então o juiz iníquo não pode retratar absolutamente Deus. Aquele é um aspecto da parábola, não é uma realidade espiritual acerca de Deus. Então é preciso que você olhe o sentido último do texto. Se você vai se pegando a particularidades, você pode se embaraçar todo e não entender nada ali. Você pode começar a acreditar que 666 é um código de barra que vão colocar na sua mão, ou que é um chip de cartão de crédito. Ou que tem 666 na embalagem da Coca-Cola de 2 litros. Essas coisas assim doidas, né? Você pode chegar a essas conclusões se você não se aproxima do texto como o texto precisa ser interpretado. Vamos lá. Perkins continua aqui. Esse conceito bíblico de exposição da Escritura, ele menciona aqui Êxodo 34, 15 a 16. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Perkins usa esse texto de Êxodo 34 para ilustrar o que a aplicação deve fazer no coração do povo de Deus. Como é que a aplicação deve operar? Como é que Deus opera no coração de suas ovelhas? Ele guia suas ovelhas ao repouso, ele busca a perdida, a desgarrada ele traz de volta, a quebrada ele liga, a enferma ele fortalece. A aplicação deve alcançar isso no coração do povo. No texto que nós lemos em 2 Timóteo 3, volte lá comigo, por favor. 3, 16 e 17. Nós temos aqui objetivos claros da palavra, da Escritura, e esta relacionada ao povo de Deus. A Escritura é inspirada e, por isso, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora, observe que Paulo vai falar sobre a pregação dessa Escritura, que deve instruir, que deve corrigir, que deve ensinar, que deve repreender, que deve educar. Veja o que Paulo vai falar no capítulo 4, verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Perceba que o aspecto relacionado ao objetivo da pregação é o mesmo aspecto relacionado ao objetivo da própria Escritura. Então a pregação não pode fugir ao objetivo que a própria Escritura tem. Se o objetivo da Escritura é ensinar, a pregação tem que ensinar. Se o objetivo da Escritura é corrigir, a pregação tem que corrigir. Se é reprovar, a pregação tem que reprovar. Se é educar, a pregação tem que educar. Então daí não dá para entender como é que muitos pregadores dizem assim: a pregação do evangelho não pode se embaraçar, por exemplo, com aspectos políticos. Como não? Como não pode? Se a Escritura fala de absolutamente tudo. E quando chegar falando de política, eu faço o quê? Eu vou falar de sofrimento, é? Quando eu chegar em Romanos 13, o que é que eu faço? Agora, claro, o sermão ele não pode ser uma carapuça. Eu não posso usar o texto para falar o que eu quero. Mas eu tenho que ser fiel ao texto para o texto falar o que Deus quer que ele fale. E o pregador tem que se esforçar apenas para não atrapalhar.
O bom pregador é igual aquele jumentinho que levou Jesus nas costas. Todo bom pregador é um jumento. Amém, irmãos? Todo bom pregador é um jumento, né? Pode botar esse título na minha palestra, Márcio. Todo bom pregador é um jumento. De Balaão. O Perkins continua dizendo aqui, algo interessante agora sobre lei e evangelho. É claro que quando nós falamos de teologia da aplicação, nós temos muitas outras coisas que foram discutidas depois desse período do século XVI e XVII, né, com os puritanos. Mas é importante nós observarmos aqui a sabedoria do pensamento puritano no que concerne à aplicação do sermão. Ele diz o seguinte: o princípio básico da aplicação é saber se a passagem bíblica é uma declaração da lei ou do evangelho. Isso aqui não é uma bipartição de lei e evangelho. Isso é você identificar o que é que a Escritura está dizendo. E a gente vai entender o que é que ele fala. Pois quando a palavra é pregada, a lei e o evangelho operam de forma diferente. A lei expõe a doença do pecado. E como efeito colateral, o estimula e instiga. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante, porque a lei que me diz que eu não devo cobiçar, ao mesmo tempo me instiga a cobiça. Porque a lei não pode corrigir o meu comportamento. Só a graça pode. Só a graça pode. Mas a lei precisa operar na aplicação do sermão. Ele continua. Mas ela não provê remédio nenhum para esse pecado. Contudo, o Evangelho não apenas nos ensina o que devemos fazer, ele também é acompanhado do poder do Espírito Santo. Quando somos regenerados por ele, recebemos o poder de que precisamos, tanto para crer no Evangelho, como para fazer o que ele ordena. Essa é a razão porque a lei deve ser ensinada primeiro, depois o Evangelho. Então, o pecador tem que ser denunciado, o pecado tem que ser mostrado. A pregação expositiva interpreta o coração do crente. A pregação expositiva discerne o coração do crente, expõe o interior do crente e do não crente também. Então, ele vai dividir isso em dois tipos de aplicação, mental e prático. No mental, ele diz o seguinte: a aplicação mental diz respeito à mente, envolve tanto a doutrina quanto a repreensão. Quando envolve doutrina, usa-se o ensino bíblico para instruir a mente, para capacitá-la a julgar de forma acertada aquilo em que deve crer. A repreensão é o uso do ensino bíblico com o propósito de restabelecer a mente de algum erro. Então, nós vivemos, como nós já temos visto esses dias, numa era tomada pela ideologia. Tomada. Eu já estive em sala de aula que nós estávamos estudando sobre a doutrina do pecado, e um aluno disse assim: pastor, eu acho que deveria ter algum tipo de outra tradução, porque a Bíblia vai mostrando sempre o pecado como algo negro, tipo trevas. E essa é uma linguagem bem racista, bem preconceituosa. Primeiro que quando a Bíblia usa esse termo, não tem nada a ver com a cor da pele de alguém. Não tem a ver isso. Mas esta é uma leitura hermenêutica de guerra de classe. Você vai para o texto lendo isso. Você vai com esse pressuposto. O que é que a pregação expositiva faz? Ela não informa apenas a congregação o que o texto está dizendo. Ela ensina a congregação a ler a Bíblia, a interpretar a Bíblia. Por isso que a pregação expositiva fortalece a igreja. E é o método que a Escritura nos ensina para a saúde da igreja. Porque a igreja é ensinada a ler as Escrituras, no contexto das Escrituras, e como as Escrituras se relacionam conosco. A aplicação tem esse poder, então, de trazer o texto antigo para a nossa vida, no nosso tempo, pós-moderno, como nós já vimos, né? Então, ele continua agora sobre os cuidados na refutação do falso ensino nas aplicações. Ele está tratando aqui da aplicação mental. Quando você vai corrigindo, a aplicação mental é corrigir o pensamento errado. Então, os crentes interpretam muitas vezes as coisas de forma errada. O ímpio nem se fale. Então, quais são os cuidados que o pregador deve ter nesse tipo de aplicação,
abordando questões mentais, pensamentos equivocados a respeito do Evangelho das Escrituras. Primeiro, tenha certeza que você entende perfeitamente o assunto em questão, ou a circunstância da questão que está sendo discutida. Ou seja, não vai entrar num mato que você não sabe se tem cachorro. Entenda o assunto. Segunda coisa, reprove unicamente os erros que normalmente atormentam a igreja. Deixe os outros de lado, se jazem nos mortos do passado, ou não são relevantes ao povo. Ou seja, o que é que adianta eu falar aqui para a igreja, num sermão, a respeito do governo monárquico na época do Brasil Império? Eu tenho que falar para o meu povo, para a sua linguagem, para o seu tempo. No início do meu ministério, eu fui pregar numa igreja, num sítio. Era dentro de um sítio. E o culto lá era no domingo de 10h30 da manhã. E era um sítio que tinha várias famílias. E os animais ficavam soltos, assim. Às vezes um jumento entrava do lado da igreja, assim, E um dia parou um jumento, nesse dia que eu estava pregando, na porta da igreja, na porta. Ele ficou me olhando, né? Eu lá e eu pregando. Aí tinha um irmão na igreja, irmão Zeca, que ele tinha um costume, toda vez que ele chegava, ele ia para a janela e ficava da janela, assim, olhando, né, o culto. Eu acho que se tivesse bom ele entrava, se não tivesse ele ia se embora para casa dele, ficava logo perto, assim. E eu comecei a pregar lá, e a lei naquela igreja é que o pregador tinha que pregar 20 minutos, não podia pregar mais do que isso, não. Era 20 minutos. Pregasse mais do que isso, o povo reclamava. E eu não sabia dessa lei. Eu já estava lá para os 45 já do segundo tempo. E o jumento na porta da igreja começou a relinchar. Agora era alto, que nem eu me ouvia no microfone. Aí o irmão Zeca olhou lá, chegou na porta e fez, nem ele está gostando, quanto mais o povo. Eu disse, é hora de parar. Porque o povo... Você tem que entender para quem você fala, né? Depois eu entendi por que eles tinham aquela dificuldade. Porque até 9 horas da manhã, mais ou menos, eles estavam trabalhando na lavoura. Então eles já chegavam para o culto muito cansados. E eles não aguentavam passar muito tempo ouvindo, senão iam dormir. Então tinha um porquê aí, né, da coisa. Mas eu não sabia essa cultura, né? Terceira coisa que Perkins diz, se o erro não diz respeito ao fundamento do evangelho, a refutação deve ser feita não apenas de forma verdadeiramente cristã, mas também de forma amigável. Aqui deveremos discordar de modo gentil e fraternal. Então, se não compromete o evangelho no seu centro, o que é que Perkins vai dizer? Não gaste muito esforço, não gaste muita força com isso. Seja gentil e seja fraternal também nas suas repreensões. Em termos práticos, o que é que ele vai dizer? Falamos no sentido do ensino, no sentido da mente, no sentido do pensamento, mas na questão prática. A aplicação prática envolve o estilo de vida e ao comportamento, e envolve instrução e correção. A instrução é a aplicação da doutrina no contexto da família, da vida pública, da igreja. Ela inclui tanto encorajamento como a exortação. Então, a aplicação precisa repreender também, mas ela não é só repreensão. Se você só repreende, você esquece de um outro aspecto da profecia. A profecia reprova, mas ela edifica e consola. Então, as aplicações precisam ter um teor consolador e de graça. Se você diz apenas ao pecador que ele é desgraçado, miserável, e que ele está indo para o inferno, e você para aí, você foi judeu. Você foi judeu. Você precisa mostrar a graça de Deus. Qual é o caminho? Qual é a porta para que eu saia desse aspecto da minha vida? Que eu saia dessa situação da minha vida? Você precisa alcançar o evangelho. É aí que Timothy Keller fala de sermões positivos que alcançam o coração. Ele não está falando aí nada sentimental.
Ele está falando da apresentação da realidade do pecador e da realidade da graça, e o que a graça faz pelo pecador, seja ele redimido, esse pecador redimido, ou esse pecador não redimido. Porque pecadores redimidos também têm uma série de ídolos que precisam ser demolidos. Não é? A arca está no mesmo lugar da estátua de Dagon, muitas vezes. E Deus vai e derruba a estátua de Dagon. E aí o que é que o filisteu faz? Vai lá e levanta, né? A estátua de Dagon. E Deus derruba de novo a estátua de Dagon. E despedaça mais, né? Então a pregação expositiva vai fazendo isso. Ela vai destruindo os nossos ídolos. Destruindo. Então, eu tenho dito isso aqui na igreja e vou dizer a vocês. Essa ideia de que você quer ir para a igreja para sair leve, não vai acontecer isso na maioria das vezes quando você está escutando pregação expositiva. Você não vai sair flutuando, pisando nas nuvens com as asinhas de anjo abanando. Não vai acontecer isso. Você não vai sair com aquele refrigério na mente, parece que derramaram assim, uma garrafinha de água gelada dentro de você. Você vai sair pesado. Você não vai conseguir levantar do banco. Você vai sair, parece que levou uma pisa de chicote de boi no espinhaço. Misericórdia. E agora, como é que eu vou para casa? Um irmão um dia disse isso a mim no final do sermão. Ela disse, pastor, e como é que eu ando agora até o meu carro? Como é que eu faço para chegar lá? Porque eu me arriava tanto no banco assim, tanta lapada que eu estava levando, que agora eu estou psicólogo. O sermão expositivo, ele faz isso, ele vai denunciando você. Então ele vai desnudando, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Mas o pregador, ele precisa ter consciência de toda a gama de responsabilidades que ele tem nas aplicações. Né? Eu sei que há uma tendência no meio evangélico, uma tendência bem legalista, que gosta daquelas aplicações que são apenas repreensão. Há alguns pregadores aí midiáticos que trabalham sempre em torno disso, né? Esse aspecto sensacionalista, ele atrai muitas pessoas, atrai muito público. Mas a aplicação precisa também consolar. Ela repreende severamente, mas ela também consola. Ela repreende, mas nem sempre severamente. Quando eu estava no seminário, um pastor, que foi meu professor de teologia pastoral, me dizia o seguinte: olha só, Thomas, há remédio que cura e há remédio que mata. Então você precisa ter a dose certa para o que a igreja ou o crente está precisando, senão você mata. Se a dose é 5 ml, você não tem que dar 50. Então, a dosagem da repreensão no sermão também deve seguir essa lógica. A dosagem da consolação também deve seguir essa lógica. Na consolação do sermão expositivo reformado, você não vai ouvir o pregador dizendo: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é o ouro puro de Ofir. Você é precioso. Vire para o seu irmão e diga: você é precioso, você é preciosa. Você é o centro da expectativa de Deus. Você não vai observar isso, né? Não é sermão reformado. Ele continua: a correção é a aplicação da doutrina de maneira que transforme vidas que se caracterizam pela impiedade e a injustiça. Isso inclui a repreensão. Essa repreensão precisa ser feita primeiro de maneira geral, sem referência a circunstâncias específicas. Primeiro, de maneira geral, sem referência a circunstâncias específicas. Ele vai ilustrar isso aqui com 2 Samuel 12, quando Natã primeiro notifica Davi por seu pecado, por uma parábola genérica. Lembram da parábola? Da ovelha? E depois o profeta especifica. Então, o puritano usa esse texto para ilustrar o seguinte: a repreensão à igreja deve ser gradativa. Se o pecado da igreja aumenta, a repreensão vai ficando mais objetiva. Então você vai seguindo gradativamente, inclusive nas aplicações, para você não perder a medida. Você pode falar o que é certo, mas não do jeito certo. Não da forma certa para a igreja. Veja que ele não está trabalhando aqui apenas com uma questão homilética. Ele está trabalhando aqui as aplicações com um pensamento tomado pela teologia pastoral. Como um pastor pastoreia a igreja por meio do sermão nas aplicações. Paulo faz isso também, ele menciona Atos 19, vocês podem conferir depois, eu posso mandar esse material também
para vocês depois. Continua Perkins. Sempre que possível, o ministro deve incluir-se nas repreensões. Desta forma, sua pregação, seu ensino e aconselhamento serão expressos num espírito brando e gentil. Perceba que ele está preocupado com isso, de que o pastor não seja alguém isolado, distante do seu povo, mas ele é um membro da igreja de Deus. Então, ele toma para si também aquilo que está acontecendo no meio do seu povo. Daniel vai nos dizer: a nós pertence o corar de vergonha, na sua oração. Ele toma aquilo. Esdras, quando ora pelo povo, também toma para ele os erros do seu povo. Ele se inclui naquilo. Então, isso, eu não gosto muito dessa palavra, porque ela tomou um ar muito progressista, mas ele está querendo falar aqui em termos mais modernos, de empatia. O pregador está no meio do povo, está com o povo. Ele não é alguém que está na torre de marfim. Então ele diz: se inclua nisso, você é pecador também. Até para que você se preserve humilde. Não com aparência, mas verdadeiramente humilde. Continua ele: estas diferentes formas de aplicação podem ser empregadas com respeito a qualquer veredito das Escrituras. Então ele dá uma fórmula geral do uso das aplicações. Então ele continua: qual é o objetivo da aplicação no sermão expositivo? Aqui ele menciona dois textos. Primeiro, Colossenses 1, 28 e 29, que é um texto muito usado na teologia do aconselhamento bíblico, mas também que está intimamente ligado ao trabalho de pregação expositiva e da aplicação. Observe: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho combatendo segundo sua eficácia, que opera poderosamente em mim. Então, qual é o trabalho ou objetivo da aplicação? Amadurecer Jesus Cristo no coração do crente. Levar o crente à maturidade. De que forma? De forma sábia, advertindo, admoestando, aconselhando. A aplicação é aquela parte do sermão em que o pregador aconselha, exorta, corrige o crente. O outro texto está em 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. A aplicação deve fazer isso. Deve edificar, deve exortar e deve consolar. Não só consolo, não só repreensão, não só encorajamento, mas tudo isso deve estar no sermão. E todos os textos da Escritura vão nos mostrar isso. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias 18. Eu quero dar um exemplo a vocês com esse texto. Eu vou confessar a vocês que quando eu sou chamado para pregar num lugar, que o povo vem me dar tema para sermão, eu fico bem encabulado. Um professor meu dizia: eu sei lá se esse povo orou para escolher esse tema. Eu fui convidado para pregar, me deram esse tema aqui, do capítulo 18 de Jeremias. O tema da conferência era vaso na mão do oleiro. Quando eu era criança, eu ouvia algumas falas a respeito desse assunto, né? Que o Senhor nos molda, que nós somos vasos nas suas mãos, de que ele desmancha o vaso e ele faz outro vaso. E muita emoção envolvida em tudo isso. E então me deram esse texto aqui, e eu fiquei preocupado com o que eu ia dizer. Porque a ideia da conferência, Márcio lembra, né, Márcio? A ideia da conferência era avivamento. A ideia era avivamento. Era para o povo avivar. Aí me chamaram para um negócio desse, né? Logo eu. E eu fui, né? Eu não sei quem é mais doido, quem me chama ou se eu que vou para essas coisas. Vamos ler o texto, irmãos. Verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão,
tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. O oleiro representa quem? Hã? Deus, né? E o vaso representa quem? Israel, não é? Está aqui na primeira parte do verso 6. O texto continua: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um, do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície, ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Esse texto fala de quê? De idolatria, de juízo de Deus sobre a idolatria. Os evangélicos usam esse texto aqui, o vaso na mão do oleiro, não tem nem noção. Deus está dizendo aqui: eu vou destruir o povo. Eu vou acabar com tudo. Eu já ouvi em cultos mais animados, o povo até usando isso aqui, ó. Deus vai mandar um vento oriental na tua vida. Recebe? E o povo: eu recebo. O vento oriental é destrutivo, irmãos. Veja o que Deus está dizendo aqui. O vento oriental, eu digo para você hoje, Deus vai mandar um vento oriental na sua vida. Você toma posse dessa vitória? Então, observe que não basta ter boa intenção. Você tem que estudar o texto. Qual é a aplicação para esse texto? Não é que Deus está te modelando, abençoado. Deus está moldando tua vida, está transformando você num vaso mais bonito, de honra. Tu é um vaso de honra. Não é isso aqui, não. O vaso aqui está sendo destruído. O vaso é o povo de Israel, destruído por causa da sua idolatria. E o povo não quer se arrepender e persevera na sua impenitência. Esse é o texto. Então, qual é a aplicação aqui? Arrependa-se. Abandone seus ídolos. Porque senão o Senhor virá com vara, com disciplina. Aí você vai ver o que é vento oriental. Um ano desse eu fui pregar em São Bento da Paraíba. Eu nunca vi um lugar mais quente na minha vida, não. Eu nunca fui em Picos, né? Então São Bento para mim é quente. Disseram assim: pastor, sente aqui como é que chama? Não, terraço não, eles dão outro nome lá. A varanda. Senta aqui na varanda, povo ruim, viu? Povo crente. Alpendre. Senta aqui no alpendre, já sopra um ventozinho, uma brisazinha, que o senhor vai gostar. E eu me sentei, fiquei na cadeira de balanço lá, disse: não, vá para a rede. Aí eu fui para a rede. Eu fui para a rede. E o cabo de Recife, né? Eu fiquei lá na rede parado. O povo começou a mangar, né? Ô, pastor, na Paraíba ninguém fica parado na rede, não. A rede tem que balançar. A rede só fica parada quando você dorme. Balance, homem, balance. Eu não, estou esperando o vento. Isso vai chegar, já vai chegar. Mas, meus irmãos, daqui a pouco soprou um vento que parecia que tinham acendido uma tocha de fogo, botado um ventilador na frente assim.
Eu disse, misericórdia, o que é isso aqui? Isso é o vento, pastor. Eu disse, isso é o vento oriental que a Bíblia fala, né? E chega destruindo tudo. Mas depois tinha um rio perto, a gente foi para o rio, aí tudo se resolveu. Sim. Pois é, recebam aí o vento oriental na vida de vocês. Eu acho que Caruaru está tendo um vento oriental por esses dias, porque o negócio aqui está quente. As aplicações são provenientes do texto e não da mente do pregador, certo? Por mais criativo que o pregador seja. Primeiro, é o próprio texto que determina as aplicações e não a fértil imaginação do pregador. Daí a importância do trabalho sério com a interpretação do texto. E repito o que eu disse no começo, trabalho sério não é olhar o comentário teológico, o comentário do autor, né? O comentário, nesse processo de interpretação, só é para você ver assim, deixa eu ver se eu estou sendo herege ou não na minha caminhada. Eu sei que há comentários homiléticos que ele já vem pronto, né? Antes da inteligência artificial, aquilo ali era copiar e colar. Mas é preciso investigar o texto para saber o que o texto está dizendo. Vamos aprender mais alguma coisa. Segunda epístola de João. Os que estavam aqui na igreja no dia que eu preguei vão se lembrar disso, né? Segunda epístola de João. Versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também a todos os que conhecem a verdade. Veja o verso 13. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Algumas coisas aqui a perceber. Primeiro, quem é essa senhora eleita? Para quem o João escreve. Segundo, quem é a irmã dela? Terceiro, será que João está sendo afoito demais dizendo que ama essa mulher? Porque ele está dizendo aqui, né? Eu amo a senhora e seus filhos. Veja que audácia. João, um homem de 90 anos. Está bem saidinho, não, mas não é isso, irmãos. Não é isso. Quem é a senhora eleita? Nós vamos ter que entender tudo que o texto está falando para a gente chegar nas aplicações corretas. Primeiro, João identifica-se como o presbítero, um ancião. Ele se inclui como um pastor da igreja de Deus. Então, o presbítero é o próprio João. Aqui no versículo de número 2, nós lemos: por causa da verdade que permanece em vós, e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus e Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Essa palavra verdade e amor são importantes aqui para a epístola, porque as duas divisões seguintes da epístola estão baseadas nisso, no amor e na verdade, certo? Do verso 4 ao verso de número 6, nós temos João trabalhando o aspecto do amor. Do verso 7 ao verso 11, o aspecto da verdade, com respeito à pessoa, à doutrina de Cristo. Então, no verso 4, nós lemos: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. João une aqui, de modo importante, a verdade e o amor. A verdade como mandamento para o amor, e a obediência à verdade como resultado do amor. João está falando aqui do amor fraternal. João está trabalhando o conceito de comunhão da igreja, a partir da verdade. Que verdade? Que verdade? Verdade do Evangelho. Nós devemos nos lembrar que Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Lembram disso? O amor a Deus, o amor ao próximo. Esse é um resumo das 2 tábuas da lei. Então, o que é a verdade? A verdade é a harmonia entre o que se diz de uma coisa e o que aquela coisa é, verdadeiramente. Por isso Jesus disse que ele é a verdade. Porque ele é a maior expressão do que é salvação.
E não há dissonância nisso. É harmônico. O seu discurso com o que ele fez e com o que ele é, mostra que ele é verdade. Então o texto vai mostrar aqui que a vida da igreja é uma vida de amor e verdade. A senhora aqui é a igreja. A senhora é a igreja. A igreja deve andar, então, em amor e em verdade. O amor recíproco na igreja é resultado da relação que a igreja tem com o ensino do evangelho, com a verdade. Agora, você percebe que quando a gente vai estudando isso, de fato, quando nós vamos explicando o texto, é impossível não sermos aplicativos. Embora quando nós sigamos explicando o texto, já sejamos aplicativos, o pregador precisa ser mais específico para a realidade da sua comunidade, para a realidade do seu povo. Porque em determinadas culturas, hospitalidade pode ser algo muito diferente de outro lugar. Eu me lembro de um pastor do sertão da Paraíba que ligou para mim e disse: recomende para mim um pregador bom para pregar aqui no acampamento de nossa igreja, já que você não pode vir. Aí recomendei um pregador, certo? Ele marcou com um homem no hotel, o pregador foi. Pregador da capital, de Pernambuco. O pregador veio, subindo, não sei o quê, parou no Rei da Coxinha, parou não sei aonde, parou em vários lugares, comeu pamonha, chegou no hotel para pregar na hora do jantar. Aí o pastor foi recebê-lo: seja bem-vindo, pastor. Vamos jantar? Ele disse: não, já comi, meu irmão. Fica à vontade. O pastor repetiu: vamos jantar? Ele disse: não, meu irmão, vou ficar aqui mesmo. Eu já jantei. Vamos jantar. Você dizer para um sertanejo paraibano que você não vai comer com ele, que você não vai comer. O pastor não foi, não. Sentou lá no saguão do hotel, cruzou as pernas. Daqui a pouco ele disse que o culto começou, ninguém chamou ele. Ninguém chamou ele. E o culto lá rolando. Aí ele olhou assim e disse: eu acho que o culto começou. Eu vou para lá. Quando chegou lá, sentou do lado do pastor. O pastor olhou assim para ele assim. Sei que não vinha. Terminou o culto, o pastor disse: vamos tomar um cafezinho, reverendo? Disse: não, meu irmão, porque eu já vou. Você vai embora agora, você não vai dormir, não? Não vou, não, já vou. Mas a gente reservou um quarto aqui para o senhor. Você vai ficar, né? A gente toma café amanhã. Não, meu irmão, eu já vou embora. Não vá. Vá-se embora. Depois sofre um acidente na estrada aí, o cabo avisou. Você precisa entender o contexto das pessoas. É ofensivo. Se você não entende isso, você ofende sem saber que está ofendendo. Porque para um recifense dizer assim: não quero não comer não, isso é muito simples. Mas para alguém do interior, isso é terrível. Eu me lembro que eu fui visitar uma crente, ela botou uma mesa do tamanho do mundo, com inhame, com queijo, com banana comprida, com um bocado de coisa lá. Aí eu peguei a menor rodela de inhame e a metade da fatia do queijo coalho e botei no meu prato. Ela disse: o senhor quer suco? Eu disse: não, está tudo bem. O senhor quer café? Eu digo: eu vou botar. Aí botei 2 dedos de café. Ela falou: bota mais. Eu disse: não, eu só quero isso mesmo. O senhor quer leite? Não, quero não, irmão. Mas é da vaca. A gente mandei comprar na mercearia de São Antônio. Eu disse: não, eu não gosto não de leite não. O senhor não gosta de leite não? Eu disse: não gosto não. Aí ela veio com uma bacia de coalhada. Eu não gosto de coalhada. Eu não gosto de coalhada, meu. Tá, botou a coalhada. Eu já tinha comido o inhame. Ela falou: só vai comer só essa rodinha de inhame aí? Oxe, só come isso aí, é? Agora, se fosse hambúrguer, eu só comia, né? Eu fiz tudinho isso, não. Eu não passei a tarde toda na cozinha. Preciso comer uma rodelinha de inhame desse tamanho e uma fatia de queijo coalho. Agora vai, bota a coalhada, vá. Agora a mulher crente, um sertanejo. Eu disse: irmã, é porque eu não gosto de coalhada, não. Falei: o senhor já leu Gênesis 18? O anjo que Abraão chamou de Senhor comeu coalhada. Então, meu Senhor comeu coalhada. O senhor não vai comer, não? Eu disse: mas de que ele comeu carne também, irmã, do carneiro. Só tem um pedacinho de carneiro para mim que eu como.
Esse outro lado, eu pego o outro lado que o senhor fez da carne, né? Ela disse, o senhor vai comer coalhada. Eu comi. Eu disse, tem um granulado aí, chocolate, alguma coisa para comer Toddy em pó, eu botar aqui em cima. Eu tive que comer. Se eu não comesse, era ofensivo, de fato, né? E eu comi. E eu comi, ela ficou satisfeita, porque no dia na hora que eu saí da casa, ela virou para o marido e fez, pastor, comeu coalhada, adorou minha coalhada. Não foi, pastor? Eu digo, foi, serva. Estou aqui para dizer que foi. Então vamos lá. Então, a aplicação primeiramente é centrada em Deus, a aplicação reprova o pecado, a aplicação mostra o caminho a ser seguido, mas pelo poder da graça divina, senão se torna legalismo. Então, a direção da aplicação é sempre por meio da graça, por meio do evangelho. Então, se você fica batendo na tecla que o crente tem que abandonar o pecado e você não apresenta a graça, ele vai dizer, sim, mas eu estou lutando com isso há muito tempo. Eu estou lutando com ansiedade, eu estou lutando com depressão, eu estou lutando com pânico, eu estou lutando com consumismo, eu estou lutando com glutonaria, ou eu estou lutando com anorexia, e eu não consigo. Tu está falando aí para eu continuar lutando, mas eu já estou lutando, e agora eu faço o quê? Você tem que apresentar a graça de Deus que fortalece o crente para vencer essas intempéries da vida emocional. A Bíblia oferece esses caminhos. Agora o pregador tem que conhecer também esses caminhos, né? Então devemos ter cuidado, por fim, para que nossas aplicações não sejam legalistas ou libertinas, mas centradas no Evangelho. O peso da lei deve estar presente, mas a doçura da graça também, certo? Vou pular essa parte aqui de hermenêutica, que vocês já vão ver muito sobre isso com o pastor Luiz Felipe. E eu vou concluir aqui com esse rapaz. Ele diz o seguinte, se vocês perceberem, todas as palestras mencionaram Lloyd Jones, né? Ele diz o seguinte, aqueles homens, os puritanos, eram pregadores. Eles eram pregadores práticos e experimentais. Ao lê-los, você descobrirá que eles não apenas fornecem conhecimento e informação, mas também fazem algo por você. É isso que a aplicação deve fazer. Por isso que os textos puritanos são tão profundos. Por isso que você procure na internet um sermão puritano. Procure. Procure o sermão de Edward sobre a agonia do Getsemane. Você vai observar uma média de 9 páginas de explicação e mais de 20 páginas de aplicação. A aplicação está repleta de teologia, está repleta do texto. Ela não está dissociada do texto. Mas o alvo, o ápice do sermão é a aplicação. O pregador pensa no texto em termos aplicativos, mas primeiro ele precisa entender o que é que o texto diz para aquele tempo, para aquela época, para aquelas pessoas, para que ele entenda o que é que o texto diz para o seu povo hoje. Que Deus nos ajude, então, a sermos fiéis à pregação bíblica. Amém? Vamos orar ao Senhor. Depois eu vou chamar o pessoal aqui para cantarmos uma música. O pastor Felipe tem a palavra. Ó Deus, te louvamos por tua misericórdia, tua graça, que nos fortalece e nos instrui a termos um pensamento, uma teologia, uma concepção saudável da vida da igreja e da pregação bíblica. Ajuda-nos a não sermos relapsos, a não sermos preguiçosos, a não sermos teimosos em permanecermos em um estado de letargia espiritual para o ensino da igreja. Ensina-nos verdadeiramente que uma igreja bíblica, boa, firme e saudável é uma igreja que a tua palavra é exposta e aplicada. Nós te agradecemos por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.